TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Brunão, chega pra roda. Vamos conversar. A gente há pouco falava aqui de uma certa empolgação ou de um grande entusiasmo que parece tomar cada vez mais corpo. E eu vou estender isso aos nossos diferentes contribuidores para checar essa hipótese de leitura. Por enquanto, todos concordam, sim. Há razão e sustentação para esse entusiasmo, sim. Há amparo para uma perspectiva mais positiva e para uma alta sustentada e de fôlego da Bolsa Brasileira daqui para frente. Eu não estou falando de hoje. Eu não estou falando de sexta-feira, no sanduíche do feriado. Eu não estou falando da semana que vem. Eu estou falando de um filme que começa a encorpar, que vai namorar com a região dos 120 mil, mas que vai tratar a região dos 120 mil não como fim, mas no máximo um dos meios para uma toada de alta da Bolsa muito maior e mais ampla. Eu quero saber primeiro se você concorda com essa premissa ou se você está enxergando um risco que pode colocar bastante água no chope. E aí eu coloco 2 comentários do chat do YouTube que podem ajudar a gente nessa conversa e nesse diálogo. O Eliezer Barros escreveu assim, ó: pessoal, minha carteira já está em 35% positiva no ano. Só que eu não vou ser mão de alface, como quem diz, eu não vou realizar já. Só tô de olho na carteira de novo em dezembro, como quem diz, vou segurar até lá. 35% é muito pouco perto do que eu posso atingir. Começou o rancho natalino aqui, papai. Coloca o Eliezer Barros. Claro que o cara tá entusiasmado pra caramba. De repente até excessivamente. Mas as palavras do Eliezer Barros assumem a premissa de que 35% é muito pouco diante da sangria pela qual ele e tantos investidores passaram, perto do que pode atingir o Ibovespa até o final do ano. E aí tem um outro lado, que aí é mais curto prazista, do nosso Ike grafista. O Ike com a ironia que é com a ironia que é própria dele, escreve assim: o índice tá mais esticado que a cara da minha vizinha. Ele tá entendendo aqui, ó, o índice hoje tá me deixando fora da compra. O Ike tá mais cauteloso, ele tá um pouco mais cético, mas eu tô entendendo que o Ike tá mais cético no curto prazo, no dia de hoje. Enfim, Bruno, eu já armei aqui toda a introdução para você chegar e dar o seu show. Bem-vindo ao Expresso, bom dia. Fala, Léo, bom dia. Bom dia para todos vocês aí no estúdio, bom dia também para quem nos acompanha no YouTube, também na TC Station. Se eu estou contigo, eu acho que o Brasil, o Ibovespa, né, só não acaba renovando máxima histórica esse ano aqui, de 2023, e é a minha tese, mas tomara que eu erre, porque o macro internacional está um pouco atrasado. Então a gente ainda não sabe se os Estados Unidos vai conseguir crescer com a inflação caindo, ou se eles vão entrar em recessão. Me parece que o Brasil, até pela dinâmica da nossa economia aqui, aprendeu, ou pelo menos passou por uma fase muito parecida com a atual em 2015 e 2016, de estagflação, recessão, está sendo mais resiliente. E é bem importante dizer que o nosso fiscal continua ligado, tá? E até mais bombado, por exemplo, do que foi ali numa resposta já imediata para a pandemia, já que nós voltamos a ter um auxílio, vamos dizer assim, emergencial com o Bolsa Família. Então, sim, eu acredito que o Ibovespa deve testar lá os 123.500, que é o meu alvo ali, um pouquinho mais. E aqui eu vou trazer para vocês algo que foi documentado pelo Expresso da Manhã, que o pós-PEC, né, as 2 últimas PECs, tirando a transição, fizeram rallies no Ibovespa. E aqui estão as pós-PEC precatório, ali em outubro, novembro de 2021, e pós-PEC eleitoral ali em julho, aproximadamente, do ano passado. Essas 2 PECs fizeram rallies bem simétricos no nosso Ibovespa, que seguiram até dessa maneira aqui os 3 últimos rallies. Brunão está acreditando que a gente vai fazer o mesmo rally, e aqui o meu erro foi dizer para vocês que o pós-PEC da transição, a gente iria fazer esse rally, e não veio. Eu falei aqui, olha, pós-PEC da transição, a gente vai lá para o 123, esse é meu alvo, e a gente parou no 114. Tá, agora vem esse rally e já está quase que engenheiro de obra pronta e tem alvo final, né, um primeiro entrave no 117, 118, mas principalmente continua ali o místico 123.500, 123. Então eu acredito que esse alvo vai ser atingido, tá? Sazonalmente nossa bolsa é em alta em junho. Esse é o à vista, né, Brunão? Esse é o à vista. Nesses pontos que você falou é do Ibov à vista ou você está no Indifut? Não, tô no Indifut. Ah, ok. Assim o pessoal... no Indifut é 117.665, é uma primeira parada, depois 118 alguma coisinha, e aí o 123.500. Mas o fato é que eu ainda acho que a bolsa vai ser tático, porque o gringo não vai ajudar muito, tá? A composição macro gringa não vai ajudar muito. E aí, agora, pulando aqui para os pontinhos de quem está tradando hoje, pessoal, do dia 5 para cá, nós não tivemos no índice Bovespa uma correção intraday, como o Gui estava falando, né? Maior do que 560 pontos. 580 foi a
a de abertura agora aqui, tá certo? Então, o analista, eu aqui, os pontinhos, pessoal, são meros stops ali, pit stops, vamos dizer assim, pedágios, tá? O mais bacana para você, e eu acho que daqui até a final da primeira quinzena do mês que vem, de julho mais ou menos, quando começar a temporada do segundo trimestre, é você ligar uma média móvel, tá? É você não operar contra a tendência, se você quiser ter uma vida mais fácil no índice, tá em tendência, e aí eu concordo com vocês, não tem muita coisa aqui, não tem nenhum risco estrutural para o Brasil, tudo está sendo limpado ali para jogar esse Ibovespa mais próximo do EWW, por exemplo, que é o do ETF mexicano. Acho que a gente poderia igualar a boca de jacaré que o México abriu em nós ano passado e no começo desse, agora a gente está igualando essa performance, então é um bom ETF para se comparar. O único suporte, pessoal, 115,475. Depois, para esse viés de alta, toda essa região pintada aqui são os melhores suportes, tá? Então tá distante. Os melhores suportes para o técnico, para o analista gráfico, tá distante. É lá em 114,355, que uma vez foi resistência, agora é suporte, tá? Então eu queria trazer isso para vocês. E o destino, caso rompa o 116,65 de hoje, da abertura, que era ponto nosso, 116,700 é a única parada que eu tenho, tá? Passado do índice futuro indo para o dólar, pessoal, o dólar tende, tá, a não achar venda nesse momento, tá? Somente em 4,961, 4,962,5. Por quê? Se você está com um viés negativo, você tem que olhar para quem comprou. Quem comprou está bem desenhadinho no gráfico aqui, nesse contrato atual. Então espera ele acontecer, que é o vermelhinho, está lá por volta dos 4,961, 4,962,5 seria a venda. Para baixo, caso rompa esse combo aqui dos 4,927, 4,917, 4,913,5. Léo. São 9h27 e o Bruno Mazzoni com mais aprofundamento em função da cobertura do IPCA de maio. E também em função desse entusiasmo que vai encorpando, trazendo os racionais com mais fôlego, tanto de Indifut quanto de Idolfut. Eu te agradeço por isso. Só reforça para nós aqueles pontos principais do Indifut daqui para frente, não hoje, mas daqui para frente nessa trajetória altista que vai ficando cada vez mais sólida. Salvo engano, 116 e 117 mil? 117 ele é o 665. Ali seria o grande pepino. 117, 665 é o primeiro dele, não olhando para hoje especificamente, mas era o gráfico em branco, tá? Que seria ali as máximas da última PEC, né? Da PEC eleitoral ali, 117, 665, Léo. Perfeito, Bruno. Já já eu te devolvo. E aí nós vamos para a terra do Tio Sam. Coleta, o Bruno Mazzoni, ele olhou para essa narrativa do a bolsa vai aquecer, a bolsa vai chegar lá, tem muita gente entusiasmada e a distância entre ambição e ganância muitas vezes é tênue, tem que fazer gestão de risco. Ele olhou para isso e colocou como contraponto ou um contrafreio, capaz inclusive de frear o que seria a renovação de máxima histórica para o cenário internacional. O Bruno olha para um cenário global e fala: olha, o caldo internacional pode ser o grande freio para a Bolsa Brasileira. Como quem diz, da porta para dentro, depois de tanto sangrar e se descolar do mundo, vai chegar uma festa doméstica. Mas a festa doméstica vai encontrar como trava o caldo internacional. Concorda com a tese? Ô, Léo, eu tô lendo esse livro aqui, ó. Chama Pragmatismo sobre Coação. É um livro do Tony Volpon, em que ele argumenta justamente isso, que apesar de a gente depende muito mais do que acontece fora do que o que a gente pensa, né? E muito menos do que o que acontece dentro do Brasil. No entanto, eu vejo o Brasil absolutamente deslocado do mundo em um seguinte ponto. O Brasil tem espaço para cortar a taxa de juros agressivamente, enquanto o mundo inteiro ainda não tem essa possibilidade. Então isso é uma oportunidade, do ponto de vista de mercados e econômica, muito importante. Então, assim, eu acho que o Brasil pode autoperformar, ou performar melhor do que o exterior, por um período razoável aí nesse ano de 2023, tá? A Bolsa vai para a máxima histórica? Eu acho que são perguntas muito difíceis de a gente responder, mas assim, tem tudo para ir, na minha opinião, tá? A gente estava ontem no Expresso da Tarde falando sobre múltiplos, eu e o Gabriel Heck, todos os dias, né, a partir das 5h30 a gente está no Expresso da Tarde. E o múltiplo médio histórico da Bolsa é 11 vezes lucro. Se a Bolsa fosse hoje para 11 vezes lucro, a gente estaria falando de uma Bolsa em 170 mil pontos. Para estar na média histórica, não para estar cara historicamente, né, em relação a esse múltiplo. Agora, a gente olha para o exterior. Juro muito alto,
a gente olha para o exterior, possibilidade de recessão, tensões geopolíticas enormes, tem uma guerra rolando. Então é natural que a gente não esteja num múltiplo médio histórico aqui no Brasil, frente a todo esse cenário externo caótico e doméstico também, especialmente fiscal ainda, cheio de incertezas. Agora, a gente pode se aproximar desse patamar. A gente não precisa chegar nos 11, a gente pode chegar nos 9. A gente está em 7 e pouco, 7,5, talvez agora depois dessa alta toda que a gente viu. Então, assim, eu acho que a nossa bolsa pode sim performar, apesar de um exterior bastante difícil. Se entrar uma recessão e as commodities caírem, a gente pode ver o que aconteceu aqui na bolsa. O índice não ir para a máxima histórica, mas mesmo assim tem muita oportunidade na bolsa. No setor elétrico, nos setores domésticos, nos próprios bancos. Então, as commodities vão cair, a gente vai sofrer um pouquinho. O dólar pode sofrer, a bolsa pode sofrer, Petro, Vale, enfim, podem sofrer. Mas eu continuo vendo que esses papéis que caíram 90%, 95% agora se recuperaram, dobraram de preço, mas ainda estão. Ainda precisa dobrar 2, 3 vezes para chegar lá nos pontos máximos que eles estavam, quando a Selic estava 2. Acho que ainda tem um upside bastante interessante ainda no mercado de bolsa, no mercado de risco aqui no Brasil para esse ano, Léo. 9h31, cobertura especialíssima do seu Expresso da Manhã para o IPCA cheio de maio. Para você que está chegando agora, aconteceu, pessoal. A fotografia foi bem melhor do que a imaginada. A fotografia que o IBGE divulgou para a inflação oficial no quinto mês do ano foi de avanço de 0,23%, quando o consenso projetava uma alta de 0,36%. Comparado ao IPCA de abril, que foi de 0,61%, uma senhora desaceleração que abre brecha para corte de juros e uma condução de política monetária mais afrouxada. São 9h32. Léo Pinheiro me ajuda aqui com os eventos do dia. Vamos repassar o cronograma para você se organizar. O programa reforça que depois do IPCA, na mesma faixa, se esperava o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, numa reunião seguida de mesa redonda com a rainha máxima dos Países Baixos, figura que ontem esteve com Fernando Haddad, ao menos constava na sua agenda oficial, e representantes do secretário-geral das Nações Unidas para a Inclusão Financeira. É uma agenda que tende a ser mais interna por parte do RCN, mas desdobramentos, declarações, consequências serão monitoradas. Agenda de Lula para hoje, pessoal. 9h30, portanto, agora, cerimônia de lançamento do Farmácia Popular do Brasil. O homem, caso vá para o púlpito, vai falar. Ele falando, pode haver consequências. Por protocolo, acontecendo o início do evento, a gente paga aqui, pisca a imagem para você saber que começou e a cobertura paralela no ouvido do produtor Serelepe e repórter Caio Melo. Às 11h30, cerimônia de inauguração do campus paulista do Instituto Federal de Pernambuco. Lula tem focado mais no Nordeste nesses últimos dias, foi lá que esteve ontem, no caso da Bahia, em que trouxe alguns recados para o agronegócio, adotou um tom mais conciliatório. É um Lula que parece com o pé mais no chão, sob a luz das derrotas sofridas na Câmara e um alinhamento maior com o Arthur Lira para fazer com que a agenda destrave, para preservar a capital político. Afinal de contas, a relação com o Legislativo, mas com especial peso na Câmara dos Deputados, tem exigido bastante habilidade de Lula num quadro extremamente diferente daquele vivido nos seus primeiros governos, mandatos Lula 1 e Lula 2. São 9h33. Também às 9h30, a balança comercial americana referente ao mês de abril. Esse dado saiu, só vou terminar aqui, a gente já paga e o Diego traz a repercussão imediata. Às 11h30, portanto daqui a 2 horas, variação de estoque de petróleo EIA lá nos Estados Unidos. Às 14h30, o fluxo cambial brasileiro. E às 8h50 da noite, horário de Brasília, a variação do PIB trimestral e anual do Japão. Vamos para o painel Mover Pro, porque tem urgente. Toca nos Estados Unidos, é balança comercial americana e o dado é esse aqui. Saldo comercial dos Estados Unidos fica em menos 74,6 bilhões de dólares em abril. O consenso apontava por uma fotografia pior, de menos 75,20 bilhões. A fotografia veio um pouco melhor em menos 74,6 bilhões de dólares. É o saldo comercial americano. O Coleta pode comentar. Antes, o impacto imediato na voz de Diego Kerber. E só ressaltar e mandar um super abraço pro Matheus Maldonado, pro Vladimir Klimas, pra Thalita Carneiro, pro Nelson Andrigic, pro Fábio Bissi, pro Paulo César, pra Sandra Regina, pro Essante, pro Nercolini, já falei, pro Conecta Soluções. Quem mais? Pro Paulo Kist, pro Rivotrilder, pro Rony Gongora, pro Santana, pro Dan Filmes e pra galera que tá comemorando que a gente já bateu 513 likes aqui.
5 lotes, faltam 400 e... Vai, matemática, me ajuda, 487. Aê! 487 likes pros 1.000. 1.000 likes é a nossa maratona, é a maratona dos 1.000 likes. Metade do caminho a gente já superou. Vamos pra outra metade. E ó, todo mundo que tá nos acompanhando costuma estar em grupo com traders, com investidores, etc. Pega o link, manda lá. Se você gosta da nossa cobertura e da nossa prestação de serviço, que é essencialmente o que a gente faz, quantas pessoas não podem conhecer ainda a nossa cobertura? Chacoalha, ajuda a espalhar, é educação financeira na veia e a melhor cobertura para você complementar a sua jornada como investidor. Diego Kerber, vamos às consequências lá no pré-mercado americano, faltando menos de 1 hora para a abertura do À Vista. E na sequência tem Corleta comentando este urgente, o Guilherme Cunha atualizando o racional e eu ainda tenho o Bruno Mazzoni, que vai fechar o raciocínio com os gráficos da terra do Tio Sam e das commodities. É a atração que você quer, é a atração que você vai ter, pois não, Diego? Vamos lá então para reação imediata nos mercados americanos. Por enquanto, não mudou muito, tá, Léo? Continua tudo meio que subindo, meio próximo da estabilidade. Dow Jones Futuro avança 0,03%, 33.627 pontos. Falando agora do S&P Futuro, 0,09% de avanço, 4.293 pontos, enquanto o Nasdaq Futuro tem alta de 0,09% também, 14.600 pontos cravados. Vamos falar também dos títulos da dívida americana. Curva de juros deu uma leve estressada. Agora os yields de 10 anos estão pedindo 3,70% de rendimento ao ano, é um aumento de 4 pontos base e meio. Já os yields de 2 anos estão pedindo 5 pontos base a mais de prêmio, rendendo ao ano 4,53%. Falando agora também das commodities, voltar a reagir, o petróleo Brent subindo mais de 1% novamente, 1,06% de avanço, $77,10 é o preço do barril. No caso do WTI, é um avanço de 1,16% aos $72,58 o barril. Minério de ferro lá em Singapura virou o dia, 0,05% de queda agora na variação intradiária, mas como virou o dia, não teve tanta alteração, tá, gente? $107,45 é o preço da tonelada do minério de ferro lá em Singapura, Léo. 9h37, senhores, em prol da quantidade absurda de atrações que nós temos, vamos caprichar agora na síntese. Felipe Corleta, primeiro você, o saldo americano na divulgação que veio. Ficou até melhor do que a fotografia imaginada, mas eu tenho certeza que o investidor olha e se assusta, quem não está habituado, né? Menos 74 bilhões! E veio melhor do que o consenso. Léo, tem 25 anos que os Estados Unidos é deficitário do ponto de vista de balança comercial, ou seja, importa mais do que exporta. Essa foi a dinâmica, né, que marcou aí todo o recente período econômico. Cresceu um pouco mais do que o esperado as importações, tá? Elas foram de 318 para 323 bi. Não acho que é um dado que tenha grande impacto, tá? A gente não teve nenhuma grande surpresa, aí o dado veio pertinho do consenso, as exportações caíram, americanas. Não vejo um impacto gigante para o dólar, mas a dinâmica macroeconômica ela segue. China é uma economia superavitária, com 65 bi de balança comercial positiva, Estados Unidos deficitário, foi isso que marcou pelo menos as últimas 3, 4 décadas aí, Léo. 9h38, direto então com a atualização de racional do Guilherme Cunha para a gente fazer a fotografia do mercado de futuros. Qual a notícia, você me pergunta? Tem pouca notícia. A moeda americana segue subindo 0,05%, pouco mudou, está oscilando entre queda de 0,05%, alta de 0,05%. Há pouco a chinela cantou porque a máxima intradiária foi buscada pelo dólar, avançou 0,10%, chegou a bater R$ 4,948, mas não teve muito fôlego não. A princípio é de ladinho que o dólar vai hoje. Nós temos a curva de juros mantendo aquela fotografia baixista, pouca notícia aqui. E o Ibovespa Futuro mantendo a fotografia altista. Pouco mudou o Guilherme Cunha. Alguma pegada, insight, complemento, sacada que você teve ao longo desses últimos 10, 15 minutos em que não falou aqui no programa? Léo, o dólar provavelmente busca aquele 4,962, 4,969 que o Bruno demonstrou para nós. Ele chegou a bater as máximas, mas tomou uma paulada em um cenário também de baixo volume. Então, vejo como natural chegar naquela faixinha mais cinzinha e contemplar um movimento mais altista para depois continuar a sua sequência de baixa. Vejo 4,888, se não hoje, logo na virada da semana, estarmos contemplando esse dólar abaixo dos 4,90. Agora o índice chegou perto dos 116 e tomou a mesma paulada do dólar. Então, só dá para dar uma continuidade mais elevada nesse índice futuro no intraday com uma abertura do à vista com o tamanho do apetite que nós flagramos na apresentação do IPCA, juntamente com uma forte
uma forte ponta compradora no Indifut. Então abriu com um gap, deu a continuidade do movimento de alta, a gente pode tentar furar esse 116, mas tá bem difícil, até o índice tende a ficar consolidado nesse range de preço e ficando acima do 115 durante esse pregão. A abertura da vista hoje é quase final de campeonato. 9h40, então Bruno Mazzoni, que já tá com os gráficos da vida, encerra a participação dele com os gráficos da terra do Tio Sam e o racional das commodities. Vamos no pique, pois não, Brunão? Fala, Léo, só quebrar um pouco a sequência. Estou compartilhando com vocês o ciclo do Ibovespa à vista, que você me falou, né? Eu vou deixar lá na plataforma do TC, para vocês enxergarem aí de Lula 1 a Lula 3, né? De 2000 a 2023, os ciclos de baixa, principalmente de alta, óbvio, e como eles rimam, principalmente as de baixa, tá? E aí vocês podem comparar das 3 últimas grandes crises, 2000, 2008 e 2020, como foi que nós, investidores, respondemos no Ibovespa o comportamento. Então vou postar lá na plataforma do TC, lá no Trade Ideas. Olhando para o DXY, Léo, eu ainda continuo a compartilhar gráfico diário, porque ele não saiu do lugar. Então o DXY bem resiliente. Não saberia dizer para você qual seria o próximo grande dado para fazer o DXY andar, tá certo? Então, o DXY não atrapalha, pessoal, o nosso dólar a subir nesse momento e tampouco o nosso índice a continuar sua tendência de alta. Não vejo o DXY como protagonista. Já a curva de juros americana está um pouquinho na frente, abrindo, tá? Subindo, testando, indo testar novamente os 3,80. Então, perigoso o S&P ainda assim continua, mas quanto mais a curva de juros se mostra a empinar, os investidores americanos estão dizendo, olha, a nossa economia aguenta os juros onde está, e Fed você até pode tentar subir mais um pouquinho, porque a resiliência econômica vai falar mais alto. Então é esse o trade dos Estados Unidos, que na minha opinião é muito mais perigoso do que o nosso, como o Corleta falou, com uma bolsa 7 vezes preço-lucro. Tá? O S&P tem os 4.345,50 como alvo, tá? E o suporte, pessoal, 4.134, mas eu não considero ser forte, somente 3.998. Então bem perigoso o S&P nesse momento, na minha visão técnica. Tá? O minério de ferro, depois que conseguiu fechar e abrir acima do 104, pessoal, ele abre a janela aqui até o 113 e o 117,40, 121,65. Aproveitem, né, o setor, principalmente a Vale aí, que pode se recuperar, mas acho que o principal trade para o setor não está na compra, tá? E sim ali talvez no short, para quem é tático, quando e se o minério vier aos 117,40, 113, 121,65. Tá? Então tem essa janela, a setinha aqui é alvo. Os suportes são 94, 97,40, já tocado. Caso rompa, pessoal, por algum dado ou narrativa, 88,15, 85,50 são suportaços para o minério, para o mesmo alvo, 117, 113 e o 121. Então o minério ok, para de cair, o que ajuda a nossa bolsa, e o que falta, a cereja aí para um rally super forte, a Petrobras romper máxima histórica, seria o petróleo também rumar aqui para os 83, para os 87. Continua lá, ele não rompe os 71 por nada, então o petróleo hoje neutro, não deve trazer grande relevância para o setor, mas ao longo do dia, e quem sabe aí no pós-feriadão, a gente olha para o petróleo já acima dos 80, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.